Olá a todos, muito obrigada por participarem do webinar de hoje. O meu nome é Lígia, eu trabalho no Departamento de Serviços Linguísticos do Rotary International e eu vou moderar a sessão de hoje. Eu estou aqui também com a Carol e com a Beth, que vão nos ajudar na apresentação do webinar. O propósito do webinar de hoje é ajudar vocês a entenderem o que podem fazer para combater a fome e a desnutrição em suas cidades. Espero que possamos dar a vocês algumas dicas e ideias de projetos sustentáveis e de grande impacto nessa área. Temos conosco como painelistas do webinar a rotariana Simone Silveira, representando o distrito 4.610, e o seu projeto do Banco de Leite. E também o rotariano Mário Moura, membro do grupo Rotarianos em Ação por Soluções Alimentícias. Nossos painelistas desempenham papéis importantíssimos no trabalho de combate à fome através de diferentes iniciativas. Eles falarão sobre suas experiências e podem servir como excelentes recursos para ajudá-los a iniciarem projetos de combate à fome. O Rotary também tem recursos para a segurança alimentar e parcerias como a Global Food Banking Network e o Grupo Rotarianos em Ação pelo Combate à Fome e Desnutrição, para apoiar projetos de clubes e distritos. Os grupos Rotarianos em Ação são grupos autônomos internacionais compostos por rotarianos, seus cônjuges e rotaractianos que têm interesse e experiência em uma determinada área. Os grupos Rotarianos em Ação oferecem assistência especializada para a elaboração e expansão de iniciativas sustentáveis. Antes de começarmos o webinar, vamos falar um pouco sobre o uso do painel de controle, para que possam participar enviando suas perguntas e comentários. O painel de controle, mostrado aqui no slide, fica ao lado direito da tela de vocês. Para fechar e abrir esse painel, é só clicar na setinha laranja. Em seguida, vocês deverão selecionar a opção de áudio para escutarem o webinar. Há duas opções, Mic and Speakers, para ouvirem pela caixa de som de seu computador, ou Telephone, para discarem o número de acesso ao webinar pelo telefone. Escolham, então, a opção que preferirem. Durante o webinar, para mantermos a qualidade do som, todos os participantes estarão no mudo, a não ser os painelistas e apresentadores. Portanto, enviem suas perguntas ou comentários pelo campo Questions, que fica no painel de controle. Por esse mesmo campo, vocês podem mandar mensagens caso estejam tendo problemas técnicos. Neste caso, um dos funcionários poderá ajudá-los. Então, vamos fazer um teste para ver se todos entenderam como usar o campo Questions. Não confundam com o chat, é o campo Questions. Então, por favor, no campo Questions, no painel de controle, digitem o nome da cidade onde vocês estão e como está o clima por aí, só para ver se está funcionando. Depois de digitar, é só clicar em Send. Então, o Chico está em Brasília, falou que está um dia muito bonito, ótimo. A Maria do Carmo está em Brasília e está chuvoso. A Maria está em Sorocaba e diz que está frio. O Adilson é do Rotary Clube de Caxias do Sul, tempo nublado. Também tem o Mauro, que é do Rio Grande do Sul. Muita gente, hein? Tem também o Ruge de Estrela. Ótimo. Pelo jeito, todo mundo sabe usar o campo Questions. Então, só para lembrar, durante o webinar inteiro, vocês podem mandar as suas perguntas, não precisa esperar até o final. Mas a gente só vai responder as perguntas, passar as perguntas aos painelistas no final. Mas vocês podem ir mandando. Vamos começar, então, falando da agenda de hoje. Nós vamos falar rapidamente sobre fome e desnutrição e como podemos aumentar a conscientização pública para ajudar no trabalho global de combate à escassez de alimentos. Nós vamos ouvir apresentações de 2 painelistas sobre o seu trabalho nessa área e também daremos um breve panorama sobre como o Rotary pode apoiar projetos de combate à fome com subsídios globais ou distritais. Os últimos 15 minutos serão reservados para perguntas, como eu falei, e vocês podem enviar as suas perguntas para o funcionário do RI, que vai falar sobre os subsídios, ou para os painelistas que vão fazer as suas apresentações. Agora eu vou passar a palavra para a Carol, que vai falar um pouquinho sobre fome e desnutrição. Muito obrigada, Lígia. Bom, o que é a fome? Fome é a contínua privação da alimentação necessária para se viver uma vida saudável. A fome retarda o desenvolvimento físico e mental nas crianças e deixa as pessoas mais vulneráveis a doenças.
A desnutrição, geralmente, resulta na insegurança alimentar, quando as pessoas não têm acesso a quantidade suficiente de alimentos nutritivos para o crescimento e desenvolvimento. A dimensão da fome e desnutrição é alarmante e demonstra uma preocupação muito grande com a escassez de alimentos e nutrição inapropriada no mundo. O Programa Mundial de Alimentação da ONU relata que, de acordo com os dados de 2012, 850 milhões de pessoas do mundo não têm comida suficiente. As mulheres representam pouco mais da metade da população mundial, mas representam mais de 60% das pessoas que passam fome no mundo. 66 milhões de crianças do ensino básico vão para a escola com fome. 1 em 8 pessoas não tem comida suficiente para viver uma vida saudável e ativa, o que torna a fome e desnutrição os principais riscos à saúde mundial, superando a AIDS, a malária e tuberculose juntas. Por isso, projetos locais ou internacionais voltados ao combate da escassez de alimentos e à melhoria da nutrição são fundamentais. Rotarianos de todo o mundo se engajam em projetos contra a fome. Seus clubes e distritos colaboram com parceiros e especialistas para maximizar o sucesso de suas iniciativas. A organização Global Food Banking Network e os grupos rotarianos em ação pelo combate à fome e desnutrição são excelentes recursos para projetos e para a expansão de projetos locais. A parceria do Rotary com a Global Food Banking Network, ou GFN, oferece oportunidades de participação no combate à fome e insegurança alimentar através do trabalho em seus bancos de alimentos. A GFN, fundada em 2006, é a única organização sem fins lucrativos comprometida a criar, suprir e fortalecer bancos de alimentos em suas redes no mundo inteiro. Sua sede fica em Chicago, aqui nos Estados Unidos. A organização, atualmente, apoia operações de bancos de alimentos em mais de 20 países, representando 850 milhões de pessoas subnutridas, e tem o objetivo de se expandir ainda mais esse ano. Enquanto 850 milhões de pessoas passam fome, 1/3 da comida do mundo inteiro é jogada no lixo. Os bancos de alimentos resolvem este problema, coletando excessos de comida de certos estabelecimentos e distribuindo a pessoas que precisam. A GFN colabora com a comunidade para encontrar maneiras socialmente e economicamente responsáveis de utilizar alimentos, voluntários e recursos técnicos. Outros esforços englobam programas de nutrição infantil, iniciativas para combate ao desperdício de comida e parcerias com comunidades. A GFN tem muitas oportunidades de trabalho voluntário para os rotarianos, como trabalhar nos bancos de alimentos afiliados, integrar o conselho diretor de um dos bancos, organizar eventos de arrecadação de fundos, doar dinheiro ou produtos e serviços, e convidar líderes de bancos de alimentos para palestras em eventos de clubes e distritos. No Brasil, a GFN trabalha com a rede Mesa Brasil Sesc e na Europa com a Federação Europeia de Bancos de Alimentos. Para mais informações, acesse www.foodbanking.org/Rotary. Agora, nós vamos fazer uma enquete ou um questionário. Só um minuto. Ainda temos mais um slide, gente. O Grupo Rotarianos em Ação pelo Combate à Fome e Desnutrição é formado por rotarianos, seus cônjuges e rotaractianos que prestam assistência e dão orientação a clubes e distritos no que diz respeito à segurança alimentar e iniciativas de combate à fome. Coordenadores de projetos de clubes e distritos podem contatar o grupo se precisarem de apoio. A meta desse grupo é criar uma rede de rotarianos e amigos que trabalhe para combater a fome e a desnutrição no mundo. O Grupo Rotarianos em Ação incentiva todos os clubes a realizarem pelo menos uma iniciativa nesta área. Eles também estão coletando informações sobre projetos globais, para que possam manter um registro de atividades bem-sucedidas e inovadoras. Para mais informações ou para contatar o grupo diretamente, acesse o site que estão vendo no slide, www.alleviatehunger.org. Antes de ouvirmos as apresentações dos nossos painelistas,
vamos fazer uma enquete ou questionário para os rotarianos de Portugal. Agora vocês estão vendo aí no slide a nossa enquete. A pergunta é: com quais dos seguintes grupos e parceiros vocês já trabalharam em projetos relacionados ao combate à fome e a desnutrições? Vocês vão ver que é múltipla escolha. Então, selecione todas as alternativas que aplicam. Vocês podem selecionar mais de uma opção. Vocês vão ver aí no seu painel e clicar na opção que cabe a vocês. Mais um minuto para vocês responderem. Espero que todos respondam, vamos ver. Agora vamos ver os resultados. %13% das pessoas falaram que já trabalharam para combater a fome e a desnutrição com o Grupo Rotariano em Ação por Soluções Alimentícias. Bom, ninguém do nosso grupo trabalhou com a Global Food Banking Network. 13% com grupos rotarianos em ação pelo combate à fome e desnutrição e 66,3% com outras pessoas. Se vocês quiserem, vocês podem digitar no campo question qual foi a organização que vocês trabalharam, tá? E 38% falaram que não trabalhou com nenhuma organização. Ótimo. Agora eu vou passar para a Lígia mais uma vez para dar sequência ao nosso webinar. Bom, agora a gente vai ouvir aqui a apresentação da nossa primeira painelista, a Simone, que é do Rotary Club de Osasco, Quitaúna. A Simone é cirurgiã dentista, especializada em dor orofacial, prótese e reabilitação oral. Ela atualmente serve como governadora assistente no distrito 4.610 e mora em São Paulo. Bom dia, bem-vinda, Simone, boa noite, né? Obrigada. Em nome do Distrito 4.610 do Rotary Internacional, agradeço o convite e me sinto muito lisonjeada em poder ajudar no webinar com o projeto de subsídio global do Rotary Club Osasco Quitaúna, São Paulo, Brasil. O meu nome é Simone Silveira, eu fui presidente 2010-2011 do Rotary Club Osasco Quitaúna, do Distrito 4.610 do Rotary Internacional, onde o nosso projeto de subsídio global foi ampliar e modernizar o banco de leite da maternidade Amador Aguiar, em Osasco, São Paulo. O projeto de subsídio global do Rotary Club Osasco Quitaúna, ele teve o número de 25.391 e foi a ampliação e modernização do banco de leite da maternidade Amador Aguiar. Este banco, ele abastece a UTI neonatal, onde as crianças que nascem com baixo peso. O banco de leite ele foi fundado há 10 anos pelo Rotary Club Osasco e estava passando por dificuldades, o que levou os companheiros do Rotary Club Osasco Quitaúna a considerar a ideia de fazer o projeto de subsídio global no banco de leite. Foi um número alarmante da mortalidade infantil no mundo, pois a cada ano ainda morrem milhões de crianças menores de 5 anos, sendo que 38% nas primeiras 4 semanas de vida. E com este projeto, estaríamos contribuindo com a 4ª das 8 metas do milênio das Nações Unidas, que é reduzir em 2/3 a mortalidade de crianças abaixo de 5 anos até o ano de 2015. Enviamos o projeto. Então, nós fomos na maternidade, falamos com o superintendente da maternidade, a nossa comissão de projetos humanitários, nós vimos quais foram as necessidades do banco de leite e montamos o projeto. Enviamos esse projeto para a Maria Emig, que nos respondeu que estava dentro de uma das áreas de enfoque da Fundação Rotária, que é a saúde materno-infantil. O projeto tinha sustentabilidade, pois o banco de leite ele é abastecido com leite materno doado. Por isso, a importância do incentivo contínuo da amamentação na comunidade,
a fim de conseguir doação de leite materno. O valor do projeto foi $30.806 e tivemos como parceiros do nosso projeto o nosso distrito, que é o 4.610, o distrito 1970 de Portugal e o distrito 4.420, que é aqui do Brasil. Foram grandes parceiros no nosso projeto. O leite é o primeiro alimento que a criança recebe ao nascer. A Organização Mundial da Saúde considerou a amamentação a maneira mais efetiva e de baixo custo para combater a mortalidade infantil. Políticas internacionais como a da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, recomendam que as crianças sejam amamentadas de forma exclusiva até os 6 meses de vida, o leite materno como o único alimento da criança. Os benefícios da amamentação, eles são extensos. Eles protegem as crianças pequenas de evoluírem para quadros mais graves de infecção respiratória, promovem proteção contra infecções de ouvido e pulmão, protegem as crianças contra infecções de trato gastrointestinal, respiratório, sendo que a maior proteção quando a criança é amamentada de forma exclusiva e por tempo prolongado. Reduz a prevalência de infecções respiratórias na infância. E em relação às mães? Porque as crianças têm benefícios, mas as mães também têm benefícios. O aleitamento materno pode ser responsável por 2/3 da redução estimada no câncer de mama. A mãe, ela retorna ao peso pré-gestacional mais precocemente. Há menor sangramento uterino pós-parto, consequentemente, menos anemia. Aqui é a sala de amamentação. Existem as doadoras internas e as externas. Então, vamos lembrar. O banco de leite ele é abastecido, a sustentabilidade dele se dá através do leite doado. Quem abastece o banco de leite são as doadoras. Existem as doadoras internas e as externas. As internas são aquelas mães que estão internadas na maternidade, descem para fazer a doação de leite com bombas de lactância elétricas, o que facilita na hora da doação. Nós fizemos a doação de 3 bombas de sucção elétrica no nosso projeto. Existem as doadoras externas, então existem as doadoras internas, aquelas que estão internadas na maternidade e descem para fazer a doação. As doadoras externas podem ser de 2 tipos, aquelas mães que vão até a maternidade e fazem a doação, pega o carro, vai até lá e faz a doação do leite. E aquelas mães que por algum motivo não têm como ir até a maternidade para fazer a doação. Então, agente de saúde da própria maternidade, do banco de leite, vai até a casa da mãe doadora. Um dos itens da modernização do nosso projeto foi a inclusão de torneiras com sensores, que antes era manual, assim evitando a contaminação na hora da coleta. Então, a mãe lavava as mãos e na hora de fechar ela podia estar contaminando as mãos. O gás passou a ser embutido por medida de segurança e uma norma exigida da Secretaria de Vigilância Sanitária para o banco de leite. Antes era botijão de gás e agora é gás encanado. Colocamos as banquetas para que as atendentes pudessem trabalhar com mais conforto na hora da manipulação. Depois de implantado e realizado o projeto, o próximo passo foi garantir a sustentabilidade do projeto através de banners, folders, caminhadas, redes sociais e programas de rádio e televisão. As caminhadas, elas são os banners, um pouquinho mais para frente nós vamos ver os banners, os folders
E as caminhadas, elas são realizadas na primeira semana de agosto, que é a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Este é um banner, o próximo é um folder, e depois vem as caminhadas. Estes são folders. O anterior é até interessante, porque uma das dificuldades da maternidade que ela encontra é conseguir os leites para poder colocar o leite doado. Porque uma mãe, quando ela doa, ela coloca num vidro. O vidro tem que ser o recipiente tem que ser de vidro e tem que ser tampa de plástico. Não pode ser de ferro. Então, é uma dificuldade para se encontrar. E quando uma mãe doa, você não pode colocar o leite de uma mãe no mesmo pote da outra mãe, porque uma mãe pode estar contaminada, a outra não. Na hora do teste bacteriológico, é feito antes de ir para a UTI neonatal. Então, vamos supor, se uma das duas mães estiver contaminada, você perde todo o conteúdo que está no recipiente do leite doado. Aqui são as caminhadas. As caminhadas, elas são feitas na primeira semana de agosto do ano, e é a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Então, a gente tem no ano de agosto de 2011 e agosto de 2012. A SEAD é o Sistema Estadual de Análise de Dados do Estado de São Paulo. Ela divulgou, em 2012, a diminuição em 11% da mortalidade infantil da cidade de Osasco, São Paulo, Brasil. Ficamos muito felizes porque a maternidade Amadora Aguiar é a única maternidade que nós temos aqui. O banco de leite da maternidade Amadora Aguiar é o único banco de leite que nós temos aqui na cidade de Osasco. E a gente conseguir um resultado de 11% da mortalidade infantil em Osasco foi muito gratificante. É o Distrito 4.610 do Rotary Internacional, contribuindo com a quarta das 8 metas do milênio das Nações Unidas, que é reduzir em 2/3 a mortalidade de crianças abaixo de 5 anos até o ano de 2015. Isso, para nós, do Rotary, foi muito gratificante. Aqui estão os meus contatos, meu e-mail, meus telefones. Muito obrigada, Simone, pela sua apresentação. O trabalho que vocês estão fazendo realmente é ótimo. Agora, nós vamos passar para a apresentação do Mário Moura, que é associado do Rotary Clube de Lisboa, Olivais, em Portugal. Ele é um empreendedor e fundou diversas firmas de software, contabilidade, turismo e consultoria. Ele é bastante atuante em seu clube distrito, tendo servido como presidente de clube, secretário, tesoureiro e líder de uma equipe de IGE do Distrito 1960. O Mário atualmente faz parte da comissão anfitriã da Convenção de Lisboa e mora também na mesma cidade com sua esposa e filho. Bem-vindo, Mário. Boa noite, então. Começo por agradecer a vossa presença. Estou muito feliz hoje, por em nome do nosso presidente, o ex-diretor da RI, John Thorne, ter a oportunidade de compartilhar alguns dos nossos trabalhos com todos vocês. A Food Plant Solutions é, resumidamente, sobre como promover uma estratégia verdadeiramente sustentável de autoajuda para combater a fome, subnutrição e a falta de qualidade dos alimentos. Os rotários e os grupos rotários em ação de todo o mundo estão envolvidos em uma grande quantidade de projetos de autoajuda nos países em desenvolvimento. Apesar de se envolverem em projetos para tratar da água, fornecer abrigos, saneamento básico, alfabetização, AIDS, poliomielite ou inúmeras outras causas humanitárias, invariavelmente encontram problemas como a fome, subnutrição, falta de qualidade dos alimentos. Em muitos países em desenvolvimento, as crianças estão a ficar cegas por falta de vitamina A. E nas suas comunidades há muitas plantas comestíveis que nascem e crescem naturalmente e que são ricas em vitamina A. E facilmente eliminariam este problema
se apenas esta ligação fosse feita. O mesmo aplica-se a muitos outros problemas relacionados com a má nutrição. Os nossos objetivos são ajudar a população local a entender melhor o valor das suas plantas alimentares locais, em particular o seu valor nutricional, e ajudar a capacitá-los a usar esses alimentos para melhorar a saúde e o bem-estar das suas comunidades locais. As crianças são um alvo em particular, porque se as crianças não recebem quantidades adequadas de micronutrientes importantes entre a sua concepção e a idade de 10 anos, toda a sua vida pode ser irreparavelmente prejudicada, tanto física como mentalmente. A saúde materna durante a gravidez e a amamentação é um fator importante na adequação nutricional das crianças. Levar as pessoas a serem mais proativas e a cultivar os seus próprios alimentos é, portanto, uma solução muito simples e direta. Mas quais são as melhores plantas e os alimentos e como podemos estimular as pessoas a agir? Bruce trabalhou na Papua Nova Guiné há quase 40 anos, ensinando os nativos sobre a agricultura, principalmente plantas alimentares ocidentais e tecnologia ocidental. Os alunos de Bruce estavam mais interessados sobre suas plantas locais, mas havia pouca informação disponível sobre elas. Bruce decidiu escrever sobre as plantas locais e desenvolveu uma base de dados de todas as plantas comestíveis de todos os países do mundo, como um recurso para combater a fome, subnutrição e a falta de qualidade dos alimentos. Mais de 30 anos depois, ele tem uma base de dados de mais de 25 mil plantas, que inclui informações completas sobre cada planta e o seu valor alimentar. Este é o recurso no qual Food Plant Solutions se baseia. A grande questão para nós tem sido encontrar a melhor forma de levar essa informação para as pessoas que necessitam e como incentivá-los a usá-la. Não há uma melhor forma ou uma forma certa de fazer isto. Não é nossa intenção dizer aos nativos o que eles devem plantar ou comer. Eles estão geralmente mais do que informados das plantas tradicionais ou nativas e a sua utilização. O que eles não têm conhecimento é o seu valor alimentar e a informação de alguns alimentos locais podem realmente ajudar a superar graves problemas nutricionais da população. Esta falta de conhecimento muitas vezes aplica-se igualmente a agricultores ocidentais treinados, que entendem a tecnologia de produção agrícola, mas não desfrutam plenamente do valor alimentar relativo às suas plantas. Na cultura ocidental, se vemos legumes frescos, há uma percepção imediata de que eles são saudáveis e nutritivos. São para as pessoas bem nutridas, mas infelizmente muitas vezes não é o caso para aqueles afetados pela subnutrição. Referimos-nos particularmente para plantas como repolho, alface, tomate e cebola, que são regularmente incorporados em programas de ajuda alimentar, mas que são bastante baixos em nutrientes essenciais. Alimentar uma criança subnutrida com repolho pode ajudar a saciar a fome, mas na verdade pode agravar a subnutrição. Assim, a incorporação de plantas alimentares ocidentais em programas de produção de alimentos em países em desenvolvimento é, muitas vezes, verdadeiramente insustentável e nutricionalmente desadequado. Ao mesmo tempo, há algumas plantas locais que são ricas em nutrientes e que podem prevenir a subnutrição. Portanto, a nossa missão é ajudar a identificar plantas alimentares nativas que estão bem adaptadas ao local e são capazes de lidar com o clima, com as pragas e doenças, crescer naturalmente e que podem ser cultivadas a partir de sementes locais ou recorrendo a materiais de propagação. Em particular, aquelas plantas que são ricas em nutrientes críticos. Com um melhor conhecimento das plantas locais, as famílias serão mais capazes de atender de forma sustentável às suas próprias necessidades nutricionais
e com um custo mínimo. Para iniciar este processo, acreditamos que o componente mais importante é um grupo local formado por indivíduos que são comprometidos e capazes de obter as informações que necessitamos. Estes grupos podem envolver rotários e outros voluntários, mas o melhor é incluir um número significativo de pessoas locais, de ministérios públicos, escolas, grupos comunitários, que são os mais propensos a conhecer e compreender as melhores formas de envolver as pessoas e capacitá-las para agir. A Food Plant Solutions é capaz de fornecer orientação a estes grupos para quantificar o problema, as necessidades e as dificuldades que os cercam e prestar apoio na implementação. A primeira etapa pode ser simplesmente a de fornecer uma cópia da base de dados em formato digital e fornecer orientação aos especialistas locais para trabalhar com ela, para identificar plantas apropriadas para se concentrar e decidir quais as medidas a ser tomadas a partir daí. Um modelo alternativo pode ser produzir um extrato da base de dados que abrange uma seleção de plantas potencialmente importantes no país de destino e criar um guia de campo. Para isso, vamos nomear um voluntário especialista de suporte técnico, que normalmente designamos por EST, para concentrar-se em cada país. Cada EST é treinado para selecionar um número limitado de plantas para o país em questão, a partir dos quais grupos de alimentos e com maior valor nutricional. Isto fornece uma base para uma dieta equilibrada e uma variedade de plantas com diferentes maturidades em diferentes estações, o que ajuda a alcançar uma maior segurança alimentar. Cada guia de campo apresenta informações abrangentes da base de dados sobre cada planta e outras informações úteis sobre alimentação, nutrição e jardinagem. Cada guia é muito bem ilustrado. O próximo passo é fazer com que a relevância e validade do guia seja acompanhado por um especialista local. Após isso, ele pode facilmente ser traduzido para o idioma local e assim tornar-se uma fonte de referência valiosa e duradoura para o país. Elaboração de documentos de apoio com mensagens simples e muitas fotos para superar problemas de comunicação está a revelar-se muito útil para passar a mensagem às comunidades e aldeias. Esses documentos servem como modelos que podem ser em seguida adaptadas para outros países e também podem ser facilmente traduzidos para as línguas locais. Programas escolares que incentivam as crianças a aprender sobre o cultivo de alimentos têm sido muito bem sucedidos em muitos países para colocar essa informação em ação. Hortas comunitárias de demonstração que envolvem pessoas locais, que reúnem os recursos, também têm sido muito bem sucedidas. O poder das parcerias em projetos no terreno é muito recomendado. Os programas podem ser desenvolvidos para apenas uma escola, uma aldeia ou um país inteiro. Temos desenvolvido um programa piloto nas Ilhas Salomão para todo o país. Este processo envolveu uma ampla gama de interessados no terreno. Para cada país, nossos ESTs, especialistas de suporte técnico, pode fornecer assistência contínua no desenvolvimento de tais materiais, suporte técnico ou outras informações, conforme necessário. O programa das Ilhas Salomão envolveu uma série de missões ao país para confirmar as necessidades e desenvolver uma estratégia. Guias e cartazes foram elaborados e compartilhados com representantes de organizações potencialmente interessadas. Com base no feedback e num compromisso de particular, as publicações foram desenvolvidas, impressas e distribuídas através dos Rotary Club locais para os parceiros, para incorporações em atividades existentes. Assim como nas Ilhas Salomão, temos atualmente programas em andamento, ou seja, exploradas em Timor-Leste, Serra Leoa, Camboja, Sri Lanka, Tanzânia, Moçambique, Guiné, Uganda e Índia, bem como inquéritos pendentes em vários outros países. Um dos principais objetivos é ter guias de campo ou programas de apoio nos 80 países com os mais altos níveis de mortalidade infantil e da criança, uma vez que estas são as que podem beneficiar mais
do que nós somos capazes de oferecer. Estamos, por isso, prontos e aptos para apoiar a implementação de soluções autossuficientes e de baixo custo do programa Food Plant Solutions em qualquer país do mundo. Para mais informações, tem então aí disponível o nosso website, o nosso e-mail, a nossa página no Facebook, e posso acrescentar também que na convenção em Lisboa, a convenção, como começámos também por citar, vai ser este ano, então, na nossa bela cidade de Lisboa, teremos um stand onde presencialmente podemos tirar as dúvidas que tiverem e podemos conversar um pouquinho mais sobre os programas que temos neste momento em ação. Muito obrigada, foi uma ótima apresentação, Mário, muito interessante. Eu só queria lembrar todo mundo de enviar perguntas tanto para a Simone quanto para o Mário pelo campo Questions. Lembrem-se que vocês podem digitar as suas perguntas e no final eles vão responder o que vocês perguntarem. Agora a Beth vai falar um pouco sobre o financiamento de projetos sustentáveis de combate à fome. Bem-vinda, Beth. Obrigada, Lígia. Muito boa noite a todos. A Fundação dá aos clubes e distritos a oportunidade de receber fundos para apoiar suas atividades de combate à fome e à desnutrição. No novo modelo de subsídios da Fundação, que atualmente está sendo usado pelos distritos pilotos e será lançado globalmente no 1º dia de julho, há 2 tipos de subsídios que podem ser solicitados, e estes são os subsídios distritais e também os subsídios globais. Bem, vamos começar com os subsídios globais, que financiam projetos e atividades que tenham resultados sustentáveis e mensuráveis e estejam alinhados a pelo menos uma das 6 áreas de enfoque do Rotary. O valor mínimo para um projeto de subsídio global é $30.000 americanos. Clubes e distritos de diferentes países estão formando parcerias para realizar projetos humanitários, patrocinar bolsas de estudos e também os equipes de formação profissional. Alguns exemplos de projetos relacionados à fome e desnutrição que foram aprovados para receber subsídios globais são o seguinte: suprimento da água limpa, construção de latrinas e treinamento para melhorar a qualidade dos legumes e verduras plantados em 3 vilas de Guatemala. Outro exemplo é o fornecimento de equipamentos e materiais para um centro pediátrico e programa de treinamento público sobre saúde e nutrição no Togo. E também o aumento do uso de serviços nutricionais para mães e filhos em algumas comunidades das Filipinas. Como vocês veem, muitas vezes os projetos relacionados à fome e desnutrição se alinham à área de enfoque saúde materno-infantil. Agora, para os subsídios distritais, que financiam projetos de menor escala e curto prazo, tanto localmente quanto internacionalmente, que estejam relacionados à missão da Fundação Rotária. Estes subsídios dão aos clubes mais flexibilidade para suas atividades. Por exemplo, os subsídios distritais não precisam de se alinhar às áreas de enfoque. Um distrito pode solicitar um subsídio distrital por ano e usar os fundos a seu critério para atividades distritais e de clubes. E aqui alguns exemplos de projetos de subsídios distritais para combater a fome e a desnutrição. Nos Estados Unidos, o projeto Backpack for Kids fornece mochilas com comidas nutritivas para alunos do ensino fundamental levarem para casa nos fins de semana, pois sem a alimentação fornecida pela escola, como acontece nos dias de semana, eles não teriam comida. Na África do Sul, um distrito comprou equipamentos para plantar verduras e legumes e fez a ampliação da horta de uma escola, cujos produtos alimentam os alunos e contribuem para a sua nutrição. Se tiverem alguma pergunta sobre os subsídios do Rotary, é só contatar o Escritório Internacional da sua região e acessar o site do Rotary também. Obrigada.
Obrigada, Beth. Então, aqui a gente encerra a nossa apresentação e abre, então, para perguntas que vocês tiverem. Lembrando agora que vocês podem fazer perguntas também sobre os subsídios que a Beth mencionou. Então, se vocês tiverem perguntas, só digitar no campo Questions que a gente pode responder. Eu vou agora, a gente recebeu algumas perguntas durante o webinar. Primeiro, eu só queria falar para todo mundo, teve uma pergunta do Adilson, e ele estava querendo saber se as estatísticas sobre fome, que foram mostradas no início da apresentação, ele queria saber a fonte dessas estatísticas. Então, eu só queria avisar para todo mundo que aquelas estatísticas são do Programa Mundial de Alimentação da ONU. A gente também recebeu uma pergunta para Simone. Simone, que tipos de recursos você acha que precisam estar disponíveis para esse projeto do banco de leite ser realizado em outros países? Se alguém quiser fazer um projeto parecido, o que você acha que eles precisam para fazer uma iniciativa como a sua? Perfeita pergunta. Adilson, para você fazer em primeiro lugar, você tem que verificar na sua região se existe um banco de leite. Se esse banco já existir, o banco de leite, você vai procurar o superintendente da maternidade e verificar quais são as necessidades desse banco de leite. Então, assim, existem requisitos, é um protocolo, existem requisitos para você de um banco de leite. O que um banco de leite tem que ter e o que ele não deve ter. Tá? Diante do que o superintendente passar para você, ele vai te passar um orçamento. E aí você vai realizar o seu projeto. Eu respondi a sua pergunta? Deixa eu só te falar mais uma coisa. Se vários Rotaries Club, vários clubes do nosso Rotary Internacional pegarem os bancos de leite das regiões, vai ser muito bom. Por quê? Nós vamos diminuir a mortalidade infantil. Então, por que não fazer mais projetos de ampliar e modernizar o banco de leite? Porque se de 2010 para 2013 nós diminuímos em 11%, vão aumentar o número de projetos de banco de leite. Eu adorei a sua pergunta. Muito obrigada, Simone. Eu tenho uma outra pergunta também que foi recebida, não estou vendo o nome aqui, mas é para o Mário. E essa pessoa está perguntando, Mário, se todos os guias que você mencionou na sua apresentação, se eles podem ser acessados no site do seu grupo Rotarianos em Ação. Então, a maioria dos guias, sim, podem ser acessados, mas os que tiver curiosidade para consultar, basta nos enviar um e-mail que nós agilizamos a forma de receber esses guias. Ótimo, muito obrigada. Deixa eu ver quem mais tem pergunta aqui. Para quem está perguntando sobre a gravação desse webinar, sim, esse webinar está sendo gravado e depois vocês vão receber um link por e-mail. E aí vocês vão poder ver tudo o que aconteceu aqui e ouvir, né? Eu acho que... Deixa eu ver se alguém mais tem pergunta. Tem uma pergunta mais uma pergunta para o Mário. O Tito Ribeiro quer saber quem são as pessoas do Grupo Rotário e como elas são financiadas para fazer esse trabalho. E ele também quer saber se no site ele vai encontrar essas cartilhas que já foram produzidas, que você já respondeu anteriormente, né? Então, na verdade, a pergunta é só quem são essas pessoas que formam o Grupo Rotarianos em Ação e como elas são financiadas para fazer esse trabalho. Então, quem são as pessoas? Pode consultar por áreas geográficas também no site quem são os rotarianos que estão envolvidos nestas atividades. Tipicamente, e na maioria dos casos, elas são financiadas pelos rotários. Podemos encontrar parceiros locais que trabalhem connosco nessas operações, mas isso, o modelo é encontrado caso a caso, não temos um modelo standard.
Obrigada, Mário. Ô, Simone, tem mais uma pergunta para você aqui. Eu não tô conseguindo enxergar o nome da pessoa que está perguntando, desculpa, gente, mas essa pessoa quer saber se o seu projeto pode ser duplicado, pode ser realizado em qualquer parte do Brasil. Eu acho que você já falou um pouquinho disso, do que precisa, mas você sabe se já tem alguma coisa parecida em alguma outra região? Já tem outros bancos de leite aqui no Distrito 4.610 sendo feito o projeto. E assim, eu me coloco à disposição no que for preciso para ajudar. É assim, nós realizamos o projeto e se você quiser fazer na sua região e quiser entrar em contato comigo, eu vou ajudar. A Dilson, essa pessoa também que não apareceu o nome, outros rotarianos, eu me coloco à disposição. Obrigada, Simone. E mais uma pergunta que chegou para a gente é, que benefícios você vê, eu acho que você já comentou um pouquinho disso durante sua apresentação, mas novamente as pessoas estão querendo saber, quais são os benefícios que você vê nos bebês e nessas crianças que recebem essa doação de leite? Porque assim, os únicos beneficiados com o leite doado são os bebês que estão internados na UTI neonatal de crianças que nasceram com baixo peso. Essas crianças, elas precisam receber o leite para poder sair da UTI neonatal. Então, assim, o bebê, a criança que recebe o leite materno, ela fica protegida de quadros mais graves de infecção respiratória, de ouvido, pulmão, do trato gastrointestinal, porque tem crianças elas recebendo, as crianças que recebem o leite materno, elas estão formando a flora gastrointestinal por estar recebendo o leite materno. Então, diminui o risco de diarreia e existem mortes também por diarreia. Reduz a prevalência de infecções respiratórias. E tem também os benefícios das mães. Mas é assim, é importante a criança receber o leite materno como único alimento exclusivo até os 6 meses de vida. Ótimo, ótima resposta. O Chico está falando, está só dando uma informação aqui para todo mundo, falando que o Rotary Club de Taguatinga Norte, do Distrito 4.530, trabalha com o Banco de Leite no Distrito Federal há mais de 30 anos. E na época nada havia aparecido na região. Então é um bom exemplo de um projeto que pode mesmo ser duplicado, ser realizado em várias outras regiões. Tem uma pergunta também para o Mário agora, do Virgílio, e ele quer saber qual a métrica que se utiliza para saber a evolução do projeto e quais os resultados obtidos até agora. Então, Virgílio, não sou a pessoa certa para falar sobre esse tema. O que eu pedi era que ficássemos com o contacto do Virgílio e depois falássemos um pouquinho mais em detalhe sobre a questão que o Virgílio colocou. Ótimo. Eu tenho também um comentário, na verdade, para o Mário, da Maria do Carmo. Ela está falando que sua apresentação foi ótima e está perguntando se você está ciente da Expo Milão 2015, que o tema será Nutrir o Planeta, Energia para a Vida. E ela acha que seria bom o grupo ter um espaço físico lá com representantes de vários países. E, então, ela está dando uma sugestão aí para você, na verdade, e depois eu acho, fora do webinar, vocês podem entrar em contato. O Mário, ele deixou o e-mail dele na apresentação, então é só conversar com ele sobre o assunto. Mas obrigada, Maria do Carmo, pelo comentário. Tem uma outra pergunta aqui que chegou, Mário, para você também. Quem é? Desculpa, gente, não estou conseguindo
ver, tem umas perguntas que estão chegando sem o nome, mas a pessoa quer saber se essa pessoa estiver interessada em criar um guia desse que você mencionou para o país dessa pessoa. Ele deve contatar o Grupo Rotarianos em Ação? Como que você acha que isso deve ser feito? Isso, então, o passo é esse mesmo, é contactarmos, porque nós temos então a base de dados, ou o banco de dados, como dizem no Brasil, de plantas de todos os locais do mundo, e o nosso principal objetivo é então ajudar na elaboração desse guia de campo e orientar em quais são as culturas que devem ser usadas nesse país. Portanto, eu recomendo que sim nos contactem, que digam qual é o país, qual é a sua localização, que nós vamos com certeza ajudar na elaboração desse guia. Ótimo. Agora, Simone, tem mais uma pergunta para você. Essa pessoa quer saber se mais hospitais estão fornecendo serviços de banco de leite e se você acha que mais mulheres estão doando leite porque elas veem mais opções, mais serviços de banco de leite. O número de bancos de leite, ele é reduzido. Você tem que procurar na tua cidade se ele existe. E existe também a possibilidade de você abrir um banco de leite numa maternidade. O grande problema que eu vejo hoje, por exemplo, a mãe, ela ganha o bebezinho dela num hospital, uma maternidade particular. Essa mãe, ela não sabe que existe um banco de leite. Essa mãe, ela descarta o leite por ter muito leite e também por não saber que existe um banco de leite que ela podia estar doando o banco de leite. Então, a importância das campanhas na TV, no rádio e mesmo do boca a boca, você que tem uma amiga, tua irmã, uma conhecida que está grávida, de falar que existe um banco de leite. Por exemplo, a minha irmã, ela teve muito leite quando ela ganhou o Pedro Paulo. Só que ela não sabia da existência de um banco de leite. E eu não estava no Rotary, ainda não tinha feito esse projeto também. Quando ela ficou sabendo da existência desse banco de leite, você precisa ver como ela ajudou. Sabe? A gente estava fazendo rifa para conseguir fazer os projetos. Então, assim, é difundir, é falar o boca a boca, sabe? É você falar, existe um banco de leite, faz a doação. Porque a mãe que pode, ela pega o carro e vai. Tem a mãe que ela não pode, porque ela não pode nem pegar um ônibus e ir lá. Então, tem os agentes que vão lá. O banco de leite da maternidade Amadora Aguiar é lindo. Ele ficou mais bonito ainda. E, assim, é muito bacana você entrar. Eu não sei se vocês já viram, mas, assim, eu tenho até foto, eu posso mandar para vocês. O leite, ele é num gota-gota, que a enfermeira vai lá na UTI neonatal e coloca na boquinha dele. É uma gotinha que ele vai colocando, para você ver quais são os benefícios do leite materno. Legal, Simone. Agora o Virgílio quer saber o que tem sido feito para divulgar o banco de leite além da primeira semana de agosto. Olha, nós fazemos folders mostrando qual é a importância do aleitamento materno, incentivando a amamentação. Nós fazemos os banners, tem as caminhadas, né, que elas são feitas mesmo todo ano. Eu divulgo muito no Facebook, em redes sociais. Fazemos programas de TV e de rádio. Então, na TV você consegue mostrar, você fala e mostra quais são os benefícios. Então, eu sempre falo, quando a gente vai fazer programa de TV, mãe, seja mãe 2 vezes, doe o seu leite, vá até a maternidade e doe o seu leite, seja mãe 2 vezes. Porque você tem que pegar aquela pessoa que está assistindo você e mexer com ela, e fazer com que ela se conscientize da importância e você incentive ela a falar, não, eu vou doar leite. E
você conseguir a doação de leite. Quanto mais leite doado, melhor para o banco de leite. Isso mesmo. Agora, a última pergunta que é da Maria do Carmo Zinato e a pergunta para a Beth sobre subsídios distritais. Então, ela quer saber se o subsídio distrital pode ser usado tanto para a ação quanto para a divulgação do projeto, como foi mostrado pelo exemplo da Simone no projeto de subsídio global. Sim, não há problema com isso. Se for questão de relação pública, por exemplo, sim, pode incluir com um subsídio distrital, também com subsídio global. Mas se vocês quiserem, por exemplo, comprar um sinal, um outdoor, não pode gastar mais do que $500 americanos. Mas além disso, está tudo bem. Obrigada, Beth. Então, gente, nosso webinar acaba por aqui. Eu só vou passar a palavra para a Simone e para o Mário, rapidinho, para eles falarem um tchau para todo mundo. Simone? Eu quero dizer para vocês que foi um grande prazer poder participar do webinar Junte-se à luta mundial contra a fome e desnutrição. Eu me coloco à disposição no que puder ajudar. Eu sou do Distrito 4.610, eu deixei os meus telefones e o meu e-mail. Eu estou no Facebook e no que eu puder ajudar, eu estou à disposição de todos vocês. Muito obrigada. Obrigada a você, Simone. Mário, quer falar alguma coisa? Sim, da minha parte também agradecer primeiro o convite para fazer o webinar, depois agradecer mais uma vez a todos que estiveram presentes, fazer dois convites. O primeiro, a visitarem o nosso website, onde podem subscrever a nossa mailing list e para serem informados das nossas atividades. E o segundo convite é para todos os rotarianos que nos estiverem a ouvir, a visitar-nos este ano em Lisboa, na nossa convenção, que estou certo que será um sucesso e que vão todos gostar da convenção e dos rotarianos que lá irão estar. Muito obrigado a todos e boa noite, então. Obrigada, Mário, pela apresentação. Vocês vão receber uma pesquisa no final do webinar que visa nos ajudar a melhorar os próximos webinars, então, por favor, respondam. Também, como eu disse antes, uma gravação vai ser disponibilizada no site do RI dentro de alguns dias e vocês também receberão o link. Se quiserem compartilhar algum projeto de seu clube ou distrito relacionado ao combate à fome, desnutrição ou segurança alimentar, enviem sua história para rotary.service@rotary.org ou divulgue suas fotos no Rotary Showcase. E o site é rotary.org/pt/showcase. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos pela participação e até a próxima.